de novo juntos para partilharmos a Palavra de Deus e nos enriquecermos com a forma como a Palavra de Deus nos fortalece e nos anima a conhecer Deus e a andar com Deus. Temos o privilégio nesta noite, temos connosco o pastor Fabiano Fernandes, que nos dá a honra de estar neste programa e ter estado connosco neste fim de semana, de 23 a 25, na nossa Escola Bíblica Anual. Damos graças a Deus pela forma como Deus usou o nosso amado irmão pastor Fabiano no enriquecimento da palavra que ele nos ministrou, estudando o livro de Romanos. Pastor Fabiano, como já disse, é um privilégio tê-lo connosco, mas eu sei que o nome que é Fabiano Fernandes, mas o seu nome é maior. É bem maior. A minha família, no dia do meu nascimento, resolveu dar o dia em que eu nasci. Eu nasci num sábado de Aleluia, ou seja, uma véspera da Páscoa. E neste dia é o dia do sábado de Aleluia. E os meus pais adicionaram esse nome. Então eu sou Fabiano Lourenço Aleluia Fernandes. Ligaram a palavra Aleluia ao tempo que se estava a viver da Páscoa. Exatamente. Uma família muito religiosa. Muito religiosa. Conhecendo Jesus também. Não necessariamente, não nos moldes em que eu hoje conheço a fé. Sim, senhor. Qual é a sua formação? Não é? Sei que o nosso irmão pastor tem um ministério, servindo, ensinando as Escrituras, mas na vida escolar, em tudo o que está na sua vida, qual é a sua formação? Olha, de facto, eu fui impactado pelo Evangelho de Jesus na minha adolescência e isso teve um impacto fenomenal na minha vida que me levou a estudar a Bíblia e muito mais também à volta da Bíblia e sempre me tenho interessado sobre a vida humana. Por isso fiz vários cursos, terminei um programa de estudos bíblicos, terminei um curso de bacharelato em teologia, iniciei o mestrado e depois terminei com um doutoramento e pesquisei o fenómeno da corrupção na cultura contemporânea portuguesa. E presentemente sabemos que o pastor Fabiano foi diretor do Instituto Bíblico Português no Tchal e ainda tem essas funções, continua no Instituto. E quais outras áreas em que presentemente está envolvido também no Ministério da Palavra? Eu iniciei nos meus dias em Moçambique. Estamos a falar de 1973, a minha conversão, e em 1977 já estava a dirigir uma das igrejas locais. E o ensino sempre foi algo muito importante na vida, porque sem ensino, de facto, não há formação, não há educação, não há maturidade. E isso sempre me cativou. E sempre vi que uma das missões da Igreja de Jesus Cristo é, de facto, ensinar a palavra, a verdade bíblica, a verdade do Evangelho e fazê-la chegar a todos numa forma que fosse verdadeiramente acessível, fosse pensante, que causasse reflexão e, acima de tudo, que pudesse ser influente nas decisões, na formação, nas escolhas, na forma como se deve estar no mundo perante Deus, perante os homens, perante a família, perante a sociedade, perante a nação e o mundo. Esta é uma das facetas que a vida cristã nos apela e nos impele a ser e a servir. Presentemente está servindo precisamente nessa área, não é? No Instituto Bíblico Português desde 1990. E neste momento, tendo exercido muitas funções, guião dos alunos, cuidar pastoralmente dos alunos, estive nas escolas de extensão, viajei pelo país, norte, centro e sul, e eventualmente
assumi as funções também de diretor executivo do Instituto Bíblico Português de 1993 a 2020. Portanto, há 2 anos que deixei e estou ligado ainda ao Instituto Bíblico Português na qualidade de presidente da Associação Evangélica de Educação. É o órgão jurídico que tutela o ensino, o Ministério do Ensino do Instituto Bíblico Português. Sendo essa a sua área onde o pastor Fabiano está hoje exercendo e desenvolvendo também o seu ministério, a sua origem, de onde é o irmão Fabiano, pastor Fabiano? É óbvio que eu confundo toda a gente. Eu nasci na África com um fundo asiático e com uma nacionalidade europeia. Vejam o que Portugal fez no mundo. E foi Portugal, a bravura dos nossos antepassados que no século XV, sem muitos instrumentos de navegação, nós abrimos aquilo que é considerado hoje a autêntica globalização. E a globalização tem os seus pontos fortes e os seus pontos menos fortes. E os meus pais nasceram na antiga Índia portuguesa. Portugal teve o domínio de Goa, Damão e Diu. E meus pais nasceram em Goa. E meus pais foram educados no Colégio Dom Bosco, estudaram a língua portuguesa, para além da língua inglesa e da língua local, o Konkani. E meu pai, a uma dada altura, emigrou, deixou a Índia e foi para uma outra colónia portuguesa, mas não na Ásia, nem na América do Sul, foi na África. E foram viver para Moçambique. E ali eu e os meus irmãos nasceram. Portanto, o meu berço é Moçambique. Portanto, mais uma vez, com origem étnica da Índia, Goa, cultura portuguesa, católicos, romanos de religião, e com este é o meu passado. E em Moçambique nasci, cresci, estudei nas escolas e sou produto desta conjuntura toda. É muita riqueza. É muita riqueza. É muita riqueza, é uma sim. riqueza maravilhosa e tremenda, não é? E dá-me muito, muito prazer ser quem sou. E respeitar todas estas fases da vida. O colonialismo teve os seus dias, a independência, hoje estando em Portugal e com muitos laços, muitas amizades, isso tudo influi e tem influência de facto nas nossas vidas. E é realmente uma grande, se assim podemos dizer, uma grande bênção. Não é? Sem dúvida alguma. Deus nos concedeu. Uma pergunta na continuidade deste diálogo que estamos a ter. Porquê é que é um cristão? Faz sentido ser um cristão? Porquê é que é um cristão? Eu sempre tive raízes do cristianismo. Portugal levou a fé cristã em todos os seus quadrantes e, de facto, foi algo que marcou toda a minha infância. Nasci nesse lar profundamente religioso. Infelizmente, meu pai faleceu quando tinha apenas 1 ano de idade e a minha mãe, com 4 filhos, teve que sobreviver e não tenho muito que lamentar. Só tenho que aceitar a realidade da vida. De facto, não nos faltou nada, nem pão, nem amor, e tivemos esse tipo de crescimento. E, apesar de termos tido tanta religiosidade, foi na minha adolescência que eu ouvi a beleza do Evangelho centralizado na pessoa de Jesus Cristo e não somente na assistência, nos ritualismos, nas práticas religiosas. Cristo passou a fazer muito sentido e eu ouvi aquele apelo de Jesus Cristo. Quem vem a mim? O que é isto, quem vem a Ele? E eu entendi. A mensagem foi muitíssimo bem explicada e a partir daquele momento eu tomei uma decisão, ainda que na minha adolescência,
com muita clareza e mudou verdadeiramente a minha vida e até mesmo a conjuntura da minha família. Então, hoje podemos dizer, foi a beleza, a simplicidade e a autenticidade e veracidade do Evangelho que transformou a minha vida. No que nos falou, temos aí realmente um caminho da forma como conheceu a pessoa de Jesus, não é? Sendo religioso, conheceu Jesus e esse foi o meio pelo qual conheceu Jesus. Exatamente, e eu tive que, a certa altura da vida, eu tive que entender por mim mesmo, e não apenas pela força da tradição, tive que interiorizar aquilo que é a essência de Jesus Cristo. Basicamente é muito simples. Deus nos visitou na pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez-se homem ao fazer-se nascer naquela noite de Belém. Por isso festejamos mundialmente o Natal de Jesus. Mas uma coisa é saber que Jesus veio a este mundo, outra coisa é cultivar um compromisso com Ele, um relacionamento com Ele. E isso aconteceu quando eu ouvi o Evangelho e esse Evangelho transformou a minha vida porque reconheci o meu estado. E o meu estado era um estado de pecado que tinha que ser resolvido pela fé. Ouvindo a mensagem do Evangelho, eu reconheci que, de facto, mesmo adolescente, vivia em pecado. E em pecado não podia ter o futuro que o Evangelho contemplava. Então, houve sim uma decisão muito bem tomada, muito bem refletida, que teve alguns custos, que teve alguma dor, inclusive é o sofrimento que causei à minha própria família, uma parte pelo menos, que não entenderam o que se passava, mas com o tempo foi tudo muito bem explicado e eu tive que aprender também dos meus próprios erros iniciais e hoje aqui estou, quase 50 anos depois, com este Evangelho que me apaixona e que me faz viver cada dia servindo e procurando ser útil como Deus foi tão útil para mim. É tão simples quanto isto. E continuando a fazer de Jesus a pessoa central. Absolutamente. E a sua palavra, o seu alimento da sua fé, da sua caminhada com... Sim, os meus estudos bíblicos e teológicos, e históricos e sociológicos e até mesmo culturais, coloca Jesus Cristo não no centro somente da minha vida, mas no centro do universo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o mundo não compreende, nem eu consigo compreendê-lo na totalidade, mas isso não é motivo para não ganhar este refúgio, esta paz, esta tranquilidade que só Jesus pode dar, porque é preciso mesmo compreender os desígnios, a revelação de Deus também nesta dimensão. Isto é possível, porque está tudo acessível. Ele veio, Ele nos deu essa mensagem e essa mensagem tem de ser proclamada, vivida, para alcançar muitos. Porque é essa a luz do Evangelho que precisamos sempre de interiorizar, em simplicidade de viver, para que possa ser projetada da forma mais livre, mais autêntica, sem máscaras, sem manipulações, para a liberdade de todo o ser humano. Graças a Deus, que é realmente uma forma de nós também levarmos quem nos está a ouvir a desejar conhecer Jesus. Espero bem que sim, porque é a maior relíquia, o maior tesouro, é essa mensagem de Jesus Cristo, é conhecer essa mensagem, mas acima de tudo, conhecer quem a personificou. O Evangelho não é uma filosofia, não é apenas uma doutrina, está centralizado numa pessoa que veio em carne e osso, Deus, homem, homem, Deus. Este é o grande mistério que não tenho competência para desvendá-lo na totalidade, mas também não tenho nenhuma liberdade
de adulterar a essência deste Evangelho revelado e prometido nas Sagradas Escrituras desde os tempos idos, desde o Antigo Testamento, Pai Abraão, e muito antes dele também. E então chega até nós e nós temos que hoje entender essa mensagem, permanecer fiel, partilhando-a. E é a nossa missão, é a minha missão, é a minha alegria, pastor. É a nossa missão, não é? Pastor Fabiano, o tema da escola bíblica foi o livro de Romanos. Quer falar-nos um pouco sobre o que falou, o tema que foi focado nesta escola bíblica, para não só enriquecermos quem nos está a ouvir com aquilo que foi partilhado pelo irmão sobre este tema que falamos e partilhamos juntos. Antes de mais, a minha gratidão, pastor, e à Igreja da Assembleia de Deus de Viseu pelo convite. Sinto-me honrado por estar convosco, por ter partilhado deste fim de semana prolongado e foi-me pedido abrir o livro de Romanos e aceitei o desafio, porque estou aqui para servir e a melhor forma de servir é permitir que a Igreja escolhesse o livro que quisesse estudar e eu faria o que pudesse e que estivesse ao meu alcance, preparando para melhor servir. E assim, com o livro de Romanos, foi-me pedido para dar um título, para que não seja apenas o livro de Romanos. E eu sugeri e foi aceito: a motivação do Evangelho inconformado em Romanos. Este foi o tema que teve esses assuntos: a motivação, o Evangelho e o inconformismo. É exatamente o desafio que nós todos, cristãos de há longa data ou cristãos mais recentes, temos que entender. A beleza, a centralidade do Evangelho, que precisa de uma motivação certa para que não façamos do Evangelho um meio de viver apenas, mas que o Evangelho seja a nossa força, a nossa motivação de vida, porque é muito fácil comercializar o Evangelho e é disso que nós não podemos fazer. O Evangelho não é meu, apesar de eu ser cristão. O Evangelho é de Deus. Foi prometido nas Sagradas Escrituras, pelos profetas. O Evangelho é de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. E este Evangelho é a dádiva de Deus para toda a humanidade. É isso que eu vejo que é a beleza da mensagem bíblica. Não é dos judeus, não é do mundo ocidental, nem dos europeus. É de Deus para todo o mundo. E Deus é o Criador de todos. Assim nós acreditamos, com todo o respeito pelas diferentes ideias e sugestões e teorias e tudo o resto. Nós acreditamos que este mundo explica-se melhor pelo Criador e as criaturas dele. E nós somos parte desta conjuntura. É como diz as Escrituras, o Evangelho é o poder de Deus. Exatamente. Para a salvação de todo aquele que crê, não é? Por isso, a nossa salvação está precisamente no poder do Evangelho. Exatamente. Manifestado na pessoa de Jesus. E tivemos esta oportunidade de apresentar este prisma da salvação, respeitando as particularidades do livro de Romanos, que começa com o conceito de justificação. E é um conceito um pouco jurídico, é verdade, mas nós podemos aprender com todas as ciências. Com todas as ciências. E este conceito jurídico de justificar é algo que a Bíblia também usa. E Romanos, escrito pelo apóstolo São Paulo, ele tinha uma educação privilegiada. Ele foi educado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Ele tinha uma cultura judaica, farisaica de ponta. Era uma elite, de facto.
Ele tinha estes conhecimentos, ele tinha esta bagagem toda. Por isso o livro de Romanos é um livro difícil, mas é acessível. Nós teólogos, nós profissionais, talvez, nós não temos o direito de torná-lo mais difícil ainda. Não complicar. Não complicar. E a nossa missão é mesmo, vamos tornar simples. É aquilo que eu disse também, vamos ensinar às crianças porque o adulto compreende. E muitas vezes, falar para os adultos, nós marginalizamos as crianças em fase de crescimento e de aprendizagem. Eu sou a favor do Evangelho explicado de forma simples, mas, por favor, não simplista. Pastor Fabiano, graças a Deus, porque eu que estive presente nesta escola bíblica e todos os que estiveram foram enriquecidos. Agradecemos a Deus pela sua vida e também pela forma como se achou usar para ministrar este livro aos nossos corações, para conhecermos melhor Deus, o seu plano, a sua vontade e ficarmos mais como Ele deseja que sejamos, sendo úteis em todos que estão à nossa volta. Não queria repetir, mas já falámos um pouco sobre Jesus Cristo, quem é e para si e qual é a importância que Ele tem para si. Quer dizer-nos alguma coisa sobre este pensamento? Quem é Jesus Cristo, e já vimos que o irmão falou no início, e a importância dele para si. Creio que a importância, ele é a pessoa mais importante da sua vida. Olha, de facto, nós vivemos num mundo complexo, onde há mensagens de todos os lados. E até mesmo dentro da fé cristã, há muitas mensagens próximas, umas distantes, há muitas ideias confusas por parte de todo o mundo. E vivemos num mundo cada vez mais global, com uma acessibilidade à internet, aos motores de busca, a tantas e tantas coisas. E a minha mensagem é mesmo, vamos centralizar naquilo que é essencial. Porque na periferia temos muitas coisas que podem e muitas vezes não contribuem. Podem, mas outras vezes nem tanto assim. Então a centralidade, para mim, do que eu entendo dos 66 livros da Bíblia, do que eu entendo, é que toda a narrativa bíblica, toda, do princípio, de Gênesis, Apocalipse, está centralizado na esperança de um Jesus que havia de vir, e Ele veio, e nós sabemos que Ele vai voltar. Então, do princípio ao fim, é respeitar esta centralidade. E eu faço isto, tento fazer isto, porque de facto Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, o médico dos médicos, o grande conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Tantas descrições, de muitos ângulos, de muitas perspectivas, para alcançar todos. E é dessa mensagem que nós devemos ter o cuidado de não a torná-la hermética, fechada no nosso evangeliquez, nas nossas religiosidades, e deixar Cristo como Cristo veio enviado para todos. Infelizmente os seus não o receberam, mas há esperança também para eles, como vimos no livro de Romanos. Por isso, Deus é misericordioso para comigo e, por que não, ser também para si, prezado ouvinte. Ouça a voz de Jesus, estude as suas palavras, vá à Bíblia, faça a sua análise, exerça o seu pensamento, inclusive o seu pensamento crítico. Ouça a voz de Jesus. Se precisar de ajuda, consulte os livros que estão acessíveis também. Consulte amigos ou pessoas que estão chegadas a esse conhecimento e tome uma posição. Ou Jesus é quem disse que foi, ou pense da outra forma, mas ajude. Eu penso que a minha responsabilidade, o meu privilégio é que conheça Jesus
pessoalmente. Saiba o que ele ensinou e o impacto que ele tem na sua própria pessoa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o Senhor da vida. Pastor Fabiano, estamos chegando ao fim desta conversação, deste diálogo, mas estudamos o livro de Romanos, que faz parte de um livro, com muitos livros, chamado Bíblia. Qual é o valor ou qual é a importância? E já vimos que pela sua descrição a Bíblia é um livro importantíssimo para si. Mas como é que descreve realmente esta importância da Bíblia na sua vida? Estudamos Romanos, não é? Vivemos a Epístola de Romanos, mas a Bíblia é abrangente, tem muita riqueza. Como é que esta riqueza, como é que este livro, Bíblia, é para si? O que é que... É uma excelente pergunta. Não há dúvida absolutamente nenhuma. A Bíblia é para mim, pessoalmente, uma bússola, um referencial, uma enciclopédia. É isso que é a Bíblia. É um livro que revela a voz, a vontade e o plano de Deus. Tem de ser bem lido, primeiramente com todas as técnicas da literatura, respeitando o seu contexto original, sabendo que foi escrito para uma época específica também e sabendo que temos que respeitar as regras da hermenêutica, que não é uma ciência somente bíblica, é uma ciência para a literatura. E estudando a Bíblia com esse patamar, sim, é possível, é mesmo possível entender a mensagem original da Bíblia, respeitando os contextos, respeitando as nossas próprias limitações e projetar a mensagem bíblica com igual rigor, cuidado, atenção pastoral, porque não pode ser uma arma contra este ou contra aquele. É deixar que a Bíblia fale por si, com a força da sua argumentação, sem a nossa manipulação, escolhas, seletividades, respeitando o todo da mensagem bíblica. Não é fácil, não é o que muitas vezes nós vemos, mas é possível. E não é pelo erro que existe aqui ou ali que nós perdemos o fio à meada. Pastor Fabiano, estamos mesmo no fim, não é? Já gostaríamos que deixasse algumas palavras a quem nos está a ouvir, não é? Creio que já fez isto há bocadinho, não é? E deixava precisamente este final assim, um pouco, o tempo está mesmo caminhando, a sua perspectiva sintética para o que tem diante de si e também umas palavras que gostaria de deixar a todos os que nos estão a ouvir. E concluímos depois este diálogo. Olha, na minha ótica, entre tantas mensagens que houve, uma das mais importantes é encontrar esta paz interior. É esta paz que vai dar estabilidade à vida humana. Nós estamos a sofrer de muitos males, inclusive há muitas doenças do foro psíquico, emocional e mental. Porquê? Porque a ansiedade nos assalta. Porquê? Porque temos fobias. Porquê? Porque temos insegurança. E a mensagem cristã, bem interpretada e aplicada, é um verdadeiro bálsamo. É um recurso para toda a humanidade. Não importa a época em que nós vivemos, mesmo neste mundo dito pós-moderno, é uma mensagem digna de ser ouvida. Melhor ainda, digna de ser aceite, em primeira pessoa, em consciência, com a profundidade, a clareza e a simplicidade. Mas atenção, é uma mensagem real, que produz frutos, que transforma para o melhor a vida humana. Porquê? Porque estamos a lidar com o manual do Criador.
E quem tem este manual está indo à fonte da vida. E nada melhor seguir este manual, que é uma pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que veio para nos mostrar o caminho de volta ao nosso bom Deus. Graças a Deus. Pastor Fabiano, agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigado. Vamos continuar a estar consigo e sempre é bem-vindo. Muito obrigado. Connosco. Deus abençoe e obrigado por este tempo que nos deu, partilhando a sua fé e também falando deste Jesus e deste livro maravilhoso, a Bíblia. Eu é que agradeço. Muito obrigado. As trevas militam e nos tentem separar.